Olá, minhas crianças! Hoje é aula de terça-feira, vamos estudar geografia, tá bem? Peguem lá o nosso livro de geografia, na página 114, nós vamos ver sobre deslocamento de pessoas. O que será que é deslocamento de pessoas? São os meios, né, de ir e vir. Então, nós vamos ver o que são migrações internas e migrações externas. Então, peguem lá nosso livro na página 114. Então, vamos tirar aqui, né, a câmera. O que vocês estão vendo? Olha que chique. Essa migração aí, eles vão de avião, né? Será que é uma viagem de férias? Então, aqui nós temos um hangar, né, onde fica a espera dos aviões. Vocês já viajaram de avião? Conhece alguém que viajou? Já ficou numa sala dessa? Então, vamos lá. Pessoas que vêm e que vão. Então, aqui nós vamos ver que as pessoas viajam, né? Viajam de férias, passam um tempo e volta, né? Aqui nós estamos vendo dois locais lá na China, né? O Vale Nevado é lá no Chile, não na China, é no Chile. São dois locais, né? Que no inverno eles são sempre lotados, porque é a época da neve, né? Então tem muitos visitantes. Quando é no verão, já não são tantos visitantes. Então são lugares para viajar, para passear mesmo. E aqui o autor nos questiona se você já realizou algum deslocamento temporário, se você já viajou para casa da avó, para casa do tio, se já foi para a praia, então coloca a sua experiência ali. E logo embaixo ele vai dizer quais são os deslocamentos definitivos, né? E as características desse deslocamento. Então, vocês aqui, nessa questão aqui, você conhece alguma pessoa, vocês podem conversar com os avós, com os tios, que vieram, muitos de outros países migraram para o Brasil ou de outros estados. Tá bem? Deslocamento forçado ou espontâneo. Poxa vida, por que deslocamento forçado? Que muitas vezes as pessoas não querem sair do seu país ou do seu estado, mas eles obrigam-se pelas condições de vida que eles estão vivenciando lá. Então, leem bem essa parte. Logo embaixo, vocês estão vendo a visualização de uma praia. É a praia famosa lá de Guarujá, no estado de São Paulo. Olha quantos milhões de pessoas. Em seguida, nós estamos vendo aqui, né, os deslocamentos permanentes. Por vários motivos, as pessoas têm que sair de casa. Nós estamos vendo aqui os venezuelanos, que agora, né, na época de 2019 para cá, eles estão vindo muito para o Brasil. E o deslocamento deles é forçado. Forçado por quê? Eles não querem deixar o país, mas eles se obrigam pela calamidade que está o país, né? Pela falta de serviço, de alimentos, a política, a crise na política na Venezuela está bem avançada, né? E isso tudo traz problemas. Problemas para quem? Para a população que mora lá. Na questão 1 ali, vocês têm uns questionamento ali oral. Você conhece pessoas que realizam deslocamentos forçados? Tem alguém, família de vocês, colegas que vieram para cá, para o Mato Grosso forçado, ou foram para outro lugar? Saíram daqui? E pessoas que realizaram deslocamento espontâneo, foram porque queriam? Nesses casos, sabe dizer quais foram os motivos desse deslocamento? Então, converse com a família, né? Um deslocamento, associação oral. Não precisa ser escrito. Migrações no Brasil. Então, as chamadas migração é o deslocamento de pessoas entre diferentes locais, seja dentro do próprio país, seja em direção a outros países. As pessoas que migram são chamadas de migrantes. Então, migrantes, né, que estão saindo do estado do país. Vamos ver o que são migrações internas. Migração interna são aquelas realizadas dentro do próprio país. Por exemplo, para outros municípios dentro do mesmo estado. Nós somos em Sinop, se nós mudarmos para Cuiabá. Então, para o mesmo estado. De um estado da mesma região. Então, estado, né? Por exemplo, nós moramos na região centro-oeste. Se nós sairmos aqui do Mato Grosso e irmos lá para o Mato Grosso do Sul, que é a mesma região, nós trocamos de estados, mas é a mesma região centro-oeste. Ou para outro estado de regiões diferentes. Então, eu saio do Mato Grosso e vou para o Paraná. Eu troquei de estado e de região.
Então, vamos ver agora esse mapa aí de migração interna na região sul. Então, vamos lá. Aqui, vocês estão vendo a região sul, né? Na região sul nós temos 3 estados, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, são os 3 estados da região sul. Então, aqui na legenda vocês estão vendo que os traços são os limites regionais dentro dos próprios estados, né? Aqui é o limite do Paraná com Santa Catarina, aqui é o limite de Santa Catarina com Rio Grande do Sul. Então, é um fluxo de migração interna de estados diferentes na mesma região. Vamos agora interpretar. O deslocamento, nós não vimos aqui a parte da flecha. Aqui nós temos essa flecha que está indicando que foi deslocado do Paraná para Rio Grande do Sul. Então, saiu do Paraná para Rio Grande do Sul. Trocou de estado, mas dentro da mesma região. Então, vamos responder a questão. O deslocamento apresentado no mapa parte de qual local e vai para qual local? Parte do estado do Paraná e vai para o estado do Rio Grande do Sul. O deslocamento ocorre dentro de um mesmo estado? Não. Saiu de um estado para outro. O deslocamento ocorre dentro de uma mesma região? Sim. Qual? Dentro da região sul do Brasil. Como podemos classificar esse tipo de migração? É migração interna, quando há um deslocamento para um outro estado e na mesma região. Bem fácil, né? Então, é uma migração interna, no mesmo país. Migração externa. Então, vocês vão observar que agora nós vamos ver o continente, todo vermelho aqui, é o continente América, né? América do Norte aqui em cima, América Central e aqui a América do Sul, onde nós moramos. O roxinho é o continente da Europa. O amarelo é o continente asiático, da Ásia. Aqui é a Oceania, aqui o verde é a África. Então, continente América, Europa, Ásia, África, né? Daí nós temos a Oceania e temos a Antártida, né? Que é toda a região marítima aí do oceano. E aonde tem uma flecha aqui? Ó, a flecha está do verde para o roxo. Opa, do verde para o roxo, professora. Do verde para o roxo. Então, essa migração, ele saiu de qual continente? Saiu do continente da África e foi para o continente da Europa. Não é isso? É a migração externa de um país para o outro. Vamos responder as questões. De qual continente parte essa migração? Do continente da África. Qual é o continente de entrada dessa migração? Ele entrou na Europa, no continente da Europa. Trata-se de que tipo de migração? Uma migração externa para país de outro continente. Né? Migração externa para países de outro continente. Entenderam? Agora, essa atividade aqui seria se nós estivéssemos na escola, né? Daí nós íamos fazer uma pesquisa e fazer um fechamento, tá? O que quer dizer estrangeiro? Estrangeiro, se nós conhecemos alguma pessoa que veio de outro país, do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, dos Estados Unidos, qual que seja o país, ele é chamado de estrangeiro, né? Aqui nós temos as pesquisas do IBGE. O IBGE é uma instituição que faz pesquisas para saber, né, quantidade de moradores de cada município, de cada bairro, de cada estado e de cada país. Vamos ver aqui embaixo o exercício 10. Nós vamos ter o município A e o município B. Então, vocês veem a flechinha onde está. Vamos ver. Então, essa flechinha aqui é do município B. E essa flechinha é do município A. Ele quer nos enganar, tá? Vamos lá, então. Tá. Município A tem quantas mil pessoas? Quantas mil pessoas? Vamos observar. Então, as flechinhas estão indicando o que foi e o que voltou. Então, o cálculo, tem que prestar atenção nesse cálculo, tá bem? Então, vamos lá. No município A, tem 50 mil pessoas. Certo? 50 mil pessoas. Quem saiu lá do B, então tem 50 mil pessoas. Vamos pegar o lápis. 50 mil pessoas. Tá? Desses 50 mil, 5 mil foi para o B. Então, menos 5 mil. E
do B vieram para o A, mais 10 mil pessoas. Viram bem a lógica do cálculo, né? Então, eu tenho 50 mil pessoas menos 5 mil pessoas, porque foram para o outro, né? Foi para o outro município. 0 tira 0, 0 tira 0, 0 tira 0. 0 dá para tirar 5? Não, então é 10. 10 tira 5 é 5. E o 5 ficou valendo 4. 45 mil pessoas. Só que lá do município B vieram 10 mil pessoas para o A. Saiu 5, mas vieram 10. Não é isso? Então, vamos lá. 0, agora é mais. 0 mais 0 mais 0, 5 mais 0, 4 mais 1. Então, quantas mil pessoas? Em 2019, no município A, com esse trânsito de ir e vir pessoas, ficaram com 55 mil pessoas. Vamos para o município B, certo? No município B, são 100 mil pessoas. 100 mil pessoas que já estavam lá neste ano de 2010. Dessas 100 mil pessoas, entraram mais 5 mil, que saíram do A. Né? Entraram. E saíram 10 mil pessoas que foi para o A. Então, 5 mil saiu do A, veio para o B, somou. 10 mil estava no município B e veio para o A, diminuiu. Então, vamos calcular essa expressão. 100 mil pessoas, né, mais 5 mil pessoas, unidade milhar, 0, 0, 0, 0 mais 5, 5, 0 abaixo, 1, 105 mil pessoas. E saíram 10 mil pessoas. E saíram, vai diminuir a população do município B. 0 tira 0, 0 tira 0, 5 tira 0, empresta, 10 tira 1, 9. 0, 1 ficou valendo 0. Então, ficaram com 95 mil pessoas, né? Então, o município A cresceu a mais e o município B diminuiu. 5 mil, né? Que estavam em contatos de um para o outro. Estrangeiros vivendo atualmente no Brasil. Então, as contribuições dos povos, os grupos, a formação da população brasileira, nós estudamos no capítulo anterior, a cultura nós estudamos também, né? E tudo isso são os registros que vêm dentro da geografia e dentro da história. Hoje o Brasil registra um número de aproximadamente 750 mil estrangeiros, apesar de ser um número pequeno em relação ao total de habitantes do país. É uma quantidade razoável para que possamos observar seus modos de vida e suas culturas nos lugares onde vivem. Então, cada região do Brasil tem estrangeiros diferenciados, né? Se localizam lá. A questão 11. Você conhece algum estrangeiro vivendo no Brasil? Que aspecto da cultura dessa pessoa você considera mais interessante? Então, vocês têm avós, vocês têm tios, parentes, colegas, os seus pais que vieram de outros países? Se tiverem, colocam aqui, né, a socialização. Escreve um texto aí que se conhece, de onde veio, qual que é o hábito dele, como que ele fala, distribui aí, tá bom? Vamos na seguinte. As dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros no Brasil. Então, ele sai do país de origem, né, muda a economia, por quê? Por conta das dificuldades em seu país de origem, como problemas da economia, causas de desemprego, baixos salários, muitas vezes acabam migrando, na esperança de conseguir melhores condições de vida. Há ainda pessoas que buscam viver no Brasil ou em outros países para fugir das guerras, das perseguições, das tragédias, né? No local de destino, não raro, esses migrantes enfrentam diversas dificuldades, como aprender uma nova língua, novos costumes e hábitos, né? Então, tudo é dificultoso para quem sai do seu próprio país, mas muitas vezes é necessário e é preciso. Aqui nós temos uma foto, sentados ali na sala de espera, grupos de refugiados, aguardando atendimento no Centro de Apoio ao Trabalhador, CAT, né? Centro de Apoio ao Trabalhador. Como é preciso estar com a documentação regularizada para viver em um país, esse é mais um desafio para grande parte dos migrantes, especialmente os que são forçados a deixar seu país de origem e procurar outro lugar para viver.
né? São situações trágicas. Chegando em outro país, eles têm que fazer, né, uma nova regularização dos seus documentos. Tá bem? Imagine que você e sua família irão viver em outro país. Como você gostaria de ser recebido e tratado? Que dificuldades enfrentaria e como gostaria que seu modo de vida e cultura fossem vistos? Quais manifestações culturais você poderia compartilhar com as pessoas desse outro país? Né? Então, como nós não estamos na sala, mas a gente sabe que não é fácil ir para um país com uma língua diferente da nossa, sem ter o conhecimento e a bagagem, né, dessa língua estrangeira. Crianças estrangeiras no Brasil. Também é lógico que a gente gostaria de ser bem recebido, né? O Brasil é um país que recebe não só adultos que vieram de outros países, mas também muitas crianças. Assim como você, as crianças estrangeiras possuem os mesmos direitos de estudar, brincar, receber atendimento médico. Agora você vai conhecer algumas crianças estrangeiras que vieram no Brasil. De que países eles vieram? Em que estado do Brasil eles vivem hoje? Como será a vida delas no Brasil? Observe as ilustrações a seguir e leia as informações sobre cada uma. Então, o menino aqui primeiro, né, da pele clara. Eu sou o Leonardo. Eu nasci na China, um país do continente asiático. Hoje eu vivo no Brasil com meus familiares e estudo em uma escola no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho muitas histórias curiosas sobre o meu país e estou gostando muito de conhecer a cultura brasileira. Agora nós temos um negro, né? Meu nome é Amir. Eu nasci em um país chamado Nigéria, localizado na África. Eu mudei para o Brasil ainda muito novo e hoje vivo no estado da Bahia. Na escola eu já fiz amizade com muitos outros estudantes e a maioria são brasileiros. Vamos para a menina. Meu nome é Valentina e tenho 8 anos. Venho do Chile, um país do continente sul-americano, que fica perto do Brasil. Apesar da pouca distância, nossa cultura é diferente da dos brasileiros e nosso idioma também. Lá nós falamos espanhol. Atualmente estudo em uma escola no estado do Mato Grosso e estou adorando aprender a língua portuguesa. Então, situações diferentes, né? Um que veio da China morar no Brasil, outro que veio lá da Nigéria, né? Então, a China é no continente asiático, a Nigéria é no continente da África, africano. E a Valentina que veio do Chile, né? Que fica no continente do sul-americano, continente sul da América. Todas as crianças que moraram no seu bairro, no seu município, ou que estudam na sua escola, por exemplo, têm os mesmos direitos? Não importa se nasceram no Brasil ou se são estrangeiros, é muito importante que todos recebam a educação, possam brincar com os colegas, participar das atividades propostas pelos professores e tenham atendimento médico, uma casa, uma família, entre outros direitos. Então, os direitos são iguais, independente de qual país nós estamos. E aqui tem mais desafios, né? Vocês responderam essas duas questões, vocês imaginando, né? Imagine se você estivesse em um país onde as pessoas não falassem a língua portuguesa, como você se comunicaria? Então, descreva aí como você acha que você se comunicaria. 13. Como você imagina que seja o cotidiano das crianças de outros países que vieram morar no Brasil? Né? Como será? Se a gente não conversar, se a gente não tentar entender eles, será que é bom? Então, façam aí uma produção. Aqui nós temos mapeando, né, migração pendular. Além dos fluxos migratórios permanentes, há também um fenômeno comum, especialmente nas grandes cidades, no qual a população se desloca diariamente de um município para o outro, para trabalhar, para estudar, né, e outras ações do cotidiano, saem da zona rural para a zona urbana. Apesar dessa migração pendular não é exatamente um tipo de migração, visto que as pessoas não fixam residência em outros locais. Em geral, a população que se desloca diariamente costuma viver em cidades chamadas cidades dormitórios, ou seja, utilizadas para dormir, se deslocando para os seus trabalhos, né, no meio de transportes, veículos, bicicletas, motocicletas, né, e trens. Então, aqui nós temos ali o mapa da migração pendular entre Brasília e os estados
que estão entre ele ali. Então, você vai observar que Brasília é um foco onde muitos vão trabalhar e estudar, mas moram em outros lugares próximos, né, da região. Certo? As flechinhas indicam ir e vir. Qual é o elemento cartográfico, né, do mapa ali? A paisagem, utilizada para indicar os deslocamentos nesse mapa. As setas, né? As setas de ir e vir. Cite 2 cidades que podem ser consideradas cidades dormitório, ou seja, cidades às quais as pessoas retornam ao final do dia após trabalhar ou estudar, né? Então, tem vários aqui, né? Se vocês observarem aqui no mapa, ó, né? Nós temos aqui Planaltino, nós temos Águas, Lemos, Goiás, então aqui, ó, todas são as cidades próximas de Brasília, né? Que é o deslocamento que eles dizem ali, né, dormitório. Então, coloquem aí, né, alguns desses lugares, tá bem? Aqui são as questões para vocês responderem, tá bom? Aqui o autor está pedindo para vocês fazerem um esquema, né? Um município onde mora e os municípios do torno dele. Depois isso representa deslocamento. Então vocês podem aqui fazer o mapa de Sinop, a Cláudia, Vera, Carme, Sorriso, né? E fazer as flechinhas de deslocamento, tá bem? Aqui nós temos brincadeiras, o jogo da velha, Joquempô, né? Vocês podem fazer a leitura e tentar brincar em casa. Aqui nós continuamos também, né, com a brincadeira pedra, tesoura, papel, né? Que são agilidades nas mãos, né? Papel, mão fechada, tesoura, 2 dedinhos, né? E papel, a mão aberta. Então são 2 tipos de brincadeiras que vocês podem ler e fazer em casa com os pais e seus irmãos. Vamos ver aqui agora a artista Tomie Okitake. É uma artista muito conhecida no Brasil. Apesar disso, ela não nasceu aqui. Ela veio ao Brasil com um pouco mais de 20 anos de idade. Parentes, porém, devido a um conflito em seu país, de origem no Japão. Ela não pode retornar e passou a residir no Brasil. Então, acontece muito desses também, os que migram, né, e depois não podem nem retornar ao seu país de origem. Então, façam a leitura da Tomie ali, né, as obras de arte que ela já fez aqui no Brasil. E vamos para as interpretações. Vai assinalar a alternativa que corresponde ao tipo de deslocamento que está citado nessa tarja roxa. Trata-se do deslocamento diário da população, que se dirige a uma cidade ou a um município próximo para trabalhar, para estudar, para realizar atividades do cotidiano. No fim do dia, a pessoa retorna para a sua cidade, para o seu município onde vive. É uma migração de retorno, interna, estrangeira ou pendular? Essa última que nós estudamos ali. A 2, você estudou que todas as crianças têm direitos fundamentais, tanto as que vivem no país onde nasceram, quanto as que mudam para outros países, né? Vamos lá. Fugiu. Tá aqui. Então, quais são esses direitos? Então, tem direito a quê? Toda criança tem direito à alimentação, moradia, estudar, saúde e brincar. Certo? Então, vocês vão achar aí no caça-palavra isso aí. Quais são os direitos que as crianças têm, independente do país de origem ou aonde ela teve que migrar. Aqui na página, o autor pede para vocês colocarem alguma coisa que represente as influências culturais de outros países. Pode ser uma brincadeira, pode ser um prato típico, uma música, uma roupa, um vestimento. Então, vão criar aqui. Aqui vocês vão criar, vão desenhar aqui alguma coisa, tá bem? E na página seguinte, marcar verdadeiro ou falso. As migrações externas. Então, quais desses aí, qual é verdadeiro e qual é falso? Completem. Observe a instrução a seguir. Então, aqui nós temos, né, o deslocamento de ônibus, aqui nós temos fazendo um trabalho nos computadores e aqui nós temos o ponto de ônibus. Qual tipo de migração os quadrinhos retrata? Olha, ele pega o ônibus,
daí ele vai para o escritório, daí depois ele volta no ponto de ônibus. É a migração pendular. Ele sai, né, para o trabalho e retorna na sua própria casa. E o que nós aprendemos? Aprendemos que as pessoas que se deslocam de um local para viver em outro são os migrantes. As migrações podem ser internas, dentro do próprio país, ou externas para outros países. Deslocamentos forçados ocorrem quando há o deslocamento de pessoas contra a sua própria vontade. Isso pode ocorrer quando há guerras ou catástrofes naturais, entre outros eventos e ações. Deslocamento espontâneo ocorre quando a pessoa decide se mudar de modo planejado, visando melhorar a situação de vida, estudar ou viver no outro local. E no dia a dia, o deslocamento entre diferentes municípios, ou entre a área rural e urbana de um mesmo município. É chamado de migração pendular, na qual as pessoas se deslocam, por exemplo, para trabalhar, para estudar. E daí, gostaram da matéria de hoje? Deslocamento, né? Então, aprendemos aí os diversos tipos de deslocamento, né? Uma ação nova para vocês. E aqui encerramos a nossa aula de geografia, terminamos a nossa unidade 1, né? Para começarmos logo o nosso livro 2. Todos já buscaram os livros 2 para nós continuarmos as aulas? Então, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos!